Seja Bom, bem-vinda, deputada Maria do Rosário. obrigada, Rovaio. Obrigada, Adri. Aqui está a turma que não desiste nunca. É isso aí. Eu estava aqui colocando uma questão para o Luiz Eduardo, queria ouvi-lo e depois lhe ouvir também. Eu lembrei, que estava falando da Polícia Rodoviária, lembrei que uma pessoa que, segundo os jornais, em 2021 teria influência na Polícia Rodoviária Federal, passou a ter influência, foi o ACEF. Né? E o ACEF ele tem um histórico aqui de Bragança, dessa região de Atibaia, de envolvimento já com coisas muito complicadas que poderiam passar por aí. Luiz Eduardo, você teve alguma informação nesse sentido? Você já ouviu alguma coisa assim? Não, não. Eu... antagonista, até não, insuspeito nesse caso, né? Falando das influências do ACEF na Polícia Federal. Não, eu não tenho, mas, como lhe disse, há um histórico farto de interferência dos poderes locais, de lideranças políticas, indicando superintendentes, etc. E isso acontecia, por exemplo, era muito conhecido na Bahia, na época do velho senador Antônio Carlos Magalhães, enfim, os grandes caciques políticos eram também aqueles que controlavam, indicavam os superintendentes e exerciam um certo controle nas suas fronteiras, nas fronteiras dos seus respectivos estados. Isso mostra uma permeabilidade, mas, repito, por outro lado, sempre encontrei também muita resistência, profissionais muito comprometidos com a democracia, com a legalidade, etc. Um conflito muito intenso no interior da Polícia Rodoviária Federal, mas ela é muito permeável às milícias locais, a grupos criminosos mafiosos, envolvidos com projetos políticos, isso sempre aconteceu, sim. Até coloquei aqui, deputada, o nome do segundo antagonista, o homem do ACEF na Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Antônio Fernando Miranda. Enfim, como a senhora vê essas ações de anteontem e ontem envolvendo agentes equipes da Polícia Rodoviária Federal? Pode estar aí uma nova chave para a gente entender o fascismo bolsonarista? Bem, eu quero agradecer a oportunidade desse debate aqui com a Fórum, inclusive dizer da importância de como me sinto honrada em estar ao lado do Luiz Eduardo Soares, que é uma das referências que todos e todas nós temos no campo progressista para o diálogo sobre segurança pública e como um direito humano. E aqui na Fórum. Bem, eu acho que existem duas questões aqui em torno desse fato. Primeiro, que é a barbárie instituída. Não há, sobre o fato, nada que possa ser atenuado. Não há nada a dizer a não ser que é uma abominável violência. Ao nos colocarmos diante disso, vale a pena referir que o histórico da Polícia Rodoviária Federal não é este. A Polícia Rodoviária Federal, e Luiz Eduardo, se tiver uma posição diferente, me ajude a refletir sobre isso, mas na minha experiência de defesa dos direitos humanos, em relação às polícias, a Polícia Rodoviária Federal tem sido uma polícia diferenciada, até porque ela é uma polícia onde os seus trabalhadores e trabalhadoras percorrem todas as etapas da vida policial. Eles entram como policiais e o comando dessas polícias é formado a partir da trajetória de todas as etapas dentro da polícia, não existindo uma divisão no concurso público, como acontece na PF, entre agentes e delegados. Então, a PRF não é uma polícia onde existe uma guerra de corporações. A PRF é uma polícia integral, que cumpre papéis sociais, inclusive faz formação em direitos humanos, no atendimento a crianças nas estradas, a situação dos migrantes, que são atitudes altamente elogiáveis ao longo dos anos. O fato em si
mostra um aspecto, no entanto. Se a PRF encontra-se nesta condição, imagina as outras. Imaginemos o todo. É porque, de fato, nós aqui já rompemos toda a barreira do bom senso, da responsabilidade pública e da dimensão republicana quando falamos na responsabilidade das polícias no Brasil, que têm sido ocupadas, têm sido incentivadas por dentro delas a mistura danosa com o crime. A atitude de um Jair Bolsonaro no Brasil é a de incentivar não a polícia, mas a ação de criminosos dentro da polícia. Ele compromete a polícia. Ele cria uma linha ideológica na qual estar fora da lei, atuar em justiçamentos, ser parte de grupos de extermínio, desrespeitar a lei, a Constituição e os direitos humanos é motivo de orgulho para alguns, que são mais valorizados que aqueles policiais que andam dentro da lei, que cumprem as regras e que estão, portanto, dentro daquilo que se espera deles como agentes públicos, agentes do Estado autorizados para andarem armados em nosso nome para defender a vida das pessoas. Jair Bolsonaro, portanto, e o seu governo são a liberação da barbárie e a transformação das polícias em milícias, a tentativa de transformar as polícias em milícias a seu serviço. Ocorre, eu concluo com essa análise, que junto com tudo isso entra agora um movimento cada vez mais político, que sempre existiu. O que está acontecendo agora é a ampliação ou da leniência das polícias no combate ao crime e à ação criminosa cotidiana. Portanto, há também uma ação que deixa para lá, para criar mesmo o caos e a sensação e a condição de que, bom, então é preciso recrudescer mais, agir com mais violência e cumprir o programa bolsonarista para que exista segurança. É com a ausência da atitude séria de polícias e segurança pública que os bolsonaristas querem justificar a ação criminosa. E, por outro lado, eu não tenho nenhuma dúvida que o que eles estão fazendo agora é criar um ambiente político no Brasil de cisão para alimentar o discurso de golpe, o discurso de ódio, o discurso armamentista, o discurso de eles e nós e eles, sendo que nós aqui somos aqueles que eles colocam o sinal de igualdade, os bandidos. E quando nós aqui somos aqueles que defendemos a Constituição e a lei. E eles agem como bandidos. Se a lógica é essa, é exatamente o sinal trocado, o que eles apresentam. Então, é um pouco das preocupações que eu tenho, inclusive diante dos fatos da Câmara de Gás, da chacina e também do ambiente político do Brasil que eles criam. Bom, por enquanto o Bolsonaro ainda não comentou nada sobre o caso de Sergipe, mas ontem ele fez uma postagem parabenizando o que ele chamou os guerreiros do BOPE e da Polícia do Rio, que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto, após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes da facção criminosa. Ou seja, ele cria aí essa narrativa e coloca, né, parabenizando exatamente isso que a deputada falou. E não só ele, os filhos, o Queiroz, todos parabenizaram, né, Luiz Eduardo? Como que você vê esse reforço do presidente com essa narrativa parabenizando essa operação? Eu acho que a deputada Maria do Rosário já sintetizou muito bem, com muita precisão. E eu não tenho nada a acrescentar, eu posso complementar aqui e ali, porque efetivamente se trata de um processo político, como eu dizia, que por cima busca descredenciar, acuar, agredir o Supremo Tribunal Federal, com, por exemplo, a graça concedida ao Daniel Silveira, etc. Então, são provocações sucessivas
que constituem uma espécie de dramaturgia, mais do que uma narrativa, para que ele se defina como aquele que está isolado, sendo hostilizado pelas demais instituições e tendo as suas ações limitadas e, portanto, necessitando da liberdade que a autocracia concede, que a ditadura confere, para agir efetivamente cumprindo o seu programa selvagem, né? Que traz consigo a pauta neoliberal e mais os seus valores ultradireitistas. Então, esse projeto não fica de pé sem a definição de inimigos, né? Não adversários políticos, mas inimigos que devem ser liquidados, como ele diz, neutralizados, exorcizados, né, na linguagem religiosa que dá eco a esse tipo de antagonismo. Então, essa é uma dramaturgia de antagonismos em que se erigem alguns símbolos e protagonistas representantes do mal, e a Guerra Santa é aquela que corresponde à eleição, né? O processo político se converte numa Guerra Santa, e a deputada Maria do Rosário foi muito feliz, porque ela disse exatamente isso, tudo se resume à identificação do nós e eles, quer dizer, é preciso gerar um efeito de agregação, de identificação e de pertencimento, que vai se estendendo em ondas concêntricas, né? De modo a ampliar o apoio, inclusive a adesão eleitoral. E, de outro lado, é preciso demonizar os adversários. Não se trata de discutir com eles propostas sobre o Brasil. E, para operar essa desqualificação dos adversários, convertendo-os em inimigos, é preciso associá-los plenamente ao mal, e o mal, propriamente dito, no ideário fascista, é aquele que se antepõe ao cidadão de bem. Então, basicamente, é uma leitura racista e classista que converte o outro estigmatizado no grande inimigo. Isso não pode ser verbalizado diretamente, então eles encontram mediações, por exemplo, no teatro de operações, em que os chamados criminosos, os suspeitos que são executados, são imediatamente condenados, sentenciados como criminosos, e esses estão sendo atacados em defesa dos homens de bem. Então, é essa a estrutura dramatúrgica que se coloca. Nada tem a ver com segurança pública, nada tem a ver com polícia, né? Com legalidade, com crime, com tráfico. Nós estamos diante desse processo. E quando o comandante da Polícia Militar, depois da operação, culpa o Supremo Tribunal Federal, né, pelo fato de que a decisão da DPF 635 teria concorrido para a migração de criminosos para o Rio de Janeiro, e isso teria ensejado as condições que teriam tornado necessária essa incursão absurda. Quando faz isso, traz o personagem do Supremo Tribunal Federal para a cena. Isso foi feito imediatamente depois, não é? É claro que de caso pensado, portanto. Então, nós temos aí a estratégia de definição do inimigo, situando, como eu dizia, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal numa posição muito delicada, porque fragilizado, necessitando reagir, mas, ao mesmo tempo, numa conjuntura em que qualquer ação vai ser interpretada como uma demonstração de que o discurso fascista está correto, é uma espécie de profecia que sempre se autocumpre. Isso deixa o Supremo em palpos de aranha, hostilizado, humilhado pelo desrespeito continuado no Rio de Janeiro, e, por outro lado, esse discurso prosperando e se reproduzindo, e o banho de sangue fazendo mais e mais vítimas, né? Olha só, eu estava aqui pensando, vou passar para o Piva, depois rodar com a Maria do Rosário, porque, vejam, a gente ficar falando de golpe, o Piva falou, durmo e acordo pensando se vai ter golpe, e, ao mesmo tempo, o que parece que está acontecendo são essas ações da polícia, de barbárie, de assassinatos, que estão como se tentando capturar
a pauta do debate, se a gente defende a polícia ou é a favor dos bandidos, porque foi isso que, por exemplo, fizeram no Rio de Janeiro. Ontem os bolsonaristas estavam fazendo várias fake news contra o Freixo, para tentar desgastá-lo nessa questão da defesa dos direitos humanos. Piva, passar um pouco para você, depois, se você quiser fazer pergunta também para os debatedores, fica à vontade. Esse processo de desmantelamento das instituições, ele passa necessariamente pela instrumentalização das forças de segurança, porque isso vai resultar nesse cenário conturbado e de aumento da violência, que acaba também, por outro lado, se naturalizando, né? E aqui temos certamente as consequências daquele que foi lá atrás um jornalismo policialesco, animando a ação policial desmedida, e isso me faz lembrar, inclusive, como que a gente estivesse vivendo aqui na década de 70, a famigerada Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, parece que tudo caminha para a ressurreição de instrumentos onde, de acordo até com o que o Luiz Eduardo estava falando, onde você elege os inimigos. E os inimigos, numa guerra, eles são eliminados, eles não são combatidos numa forma natural, como se fossem adversários. Então, nesse sentido, o cenário é bastante preocupante, sim. E eu queria até fazer aí uma pergunta para o Luiz Eduardo Soares, no sentido dessa situação do Rio de Janeiro, a partir até dessas constantes ações violentas da Polícia Militar, da Polícia Civil, inclusive, e agora até mesmo com apoio nessa última ação na Vila Cruzeiro, com a participação da própria PRF, que até, de acordo com a deputada Maria do Rosário, é uma instituição integral, né? Até esse termo é muito importante que a gente ter em conta. Como é que você está vendo? Há um desmantelamento assim das instituições que caberiam a essas instituições defenderem a sociedade, o cidadão, no sentido dessa ação desmedida? Porque, curiosamente, nesse mesmo dia que houve essa ação violenta, o que resultou na morte aí, agora atualizada, de 26 pessoas, né? Também houve um massacre lá no Texas, né? De 19 pessoas dentro de uma escola. Quer dizer, parece que é um lastro assim que se acendeu e que está percorrendo aí até mesmo a humanidade de uma forma geral. Então, eu queria ouvir você um pouco, Luiz Eduardo, sobre isso. Passar para a deputada Maria do Rosário, né, que não falou nesse bloco, se ela quiser também falar sobre a pergunta que o Piva acabou de fazer, mas, inclusive, sobre isso, se talvez a pauta dessa campanha entre os direitos humanos com mais força do que a gente esteja pensando, deputado. E se eles vão querer, a partir desse tipo de ações violentas aí, construir uma agenda para o debate eleitoral. Então, eu quero cumprimentar o Piva, porque no começo eu estava com a câmera bem pequenininha e eu não enxergava direito. Agora eu estou vendo bem que eu estou num debate com o Luiz Eduardo, com o Piva, com a Adri e com o Renato. Ou vai. Gente, eu acho que a questão que o Piva traz para o Luiz Eduardo, eu até pediria até para inverter aqui, porque eu acho que é uma questão central. Quanto ao tema de como isso incide no processo eleitoral, olha, a democracia brasileira, ela não é... A democracia brasileira tem sido atacada por várias formas. Em 2018, a gente viu um tipo de ataque. O ataque por dentro das instituições. Não colando este ataque dentro das instituições, uma vez que não há um Moro para praticar os crimes que já estão sendo apontados, que ele praticou, ou um Deltan Dallagnol, que agora tem que pagar uma fortuna por indevidas diárias que teria recebido e está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, mas não havendo aquela operação eivada com uma tinta de legalidade que toda ela foi desmoronando como um castelo de cartas e mostrando-se ilegal, o que nós temos hoje para incidir sobre o processo eleitoral é a barbárie pura, simples e crua. E é o que essa gente já fez,
em momentos anteriores, nós não devemos nos deixar mover por uma intimidação que nos faça recuar com a vontade de estabilizar o Brasil e com a responsabilidade de estabilizar uma democracia no Brasil. Nós temos que fazer isso, porque a gente recebeu, inclusive, Rovai, a minha geração, que lutou, jovem ainda, mas que lutou pela Constituinte, pelas diretas e pela Constituinte, ela recebeu uma Constituição democrática e viveu anos sobre o marco de uma democracia limitada, mas uma democracia com alguma estrutura de garantias individuais, garantias e direitos individuais. O que nós vivemos hoje é simplesmente o rompimento da Constituição, das garantias do Pacto de 88 e de qualquer bom senso. Não tendo o elemento institucional para produzir o golpe, eu avalio que tentarão oferecer a barbárie direta que já vivenciamos, de certa forma, quando não tivemos a vacina, quando não tivemos um número absurdo de mortos, mas ali tudo estava no plano. As mortes e a versão sobre elas aconteceu no plano da disputa de ideias. E agora nós temos pessoas chacinadas nas ruas. Isto não é qualquer coisa, isto assusta a população. Isso é gravíssimo. O Supremo Tribunal Federal terá um papel, os governadores do campo democrático têm um papel, e a Câmara dos Deputados, que deve guardar a democracia, e o Senado Federal, devem ter um papel de poderes de sustentação do mínimo que há de instituição para impedir essa escalada da barbárie que perpassa o gabinete do ódio e a estruturação dos paramilitares e dos segmentos que estão em torno de Jair Bolsonaro, que é um perigo para a nação. Jair Bolsonaro não é um perigo só para a democracia, ele se constitui um perigo para a vida dentro do Brasil, com as ações que ele estimula cotidianamente e que não há uma isenção na escuta da sociedade sobre isso. A sociedade escuta e ela age. Aquilo que ele promete e vocifera, tem alguém na esquina para realizar. Sobretudo quando ele lançou mais de 30 decretos sobre armamento, irresponsáveis. É isso que agora está apontado para nós. Bom, vamos com calma, porque nós não vamos nos assustar, porque nós também precisaremos ter a garantia de fazer a nossa parte, levar a democracia ao seu lugar, que é eleições regradas, limpas e que deem a vitória, enfim, a um campo democrático que nós representaremos. Muito bem. Luiz Eduardo, com a palavra. Muito obrigado, Marco, pela questão. E, bom, nós ouvimos a Maria do Rosário, que é um ícone para nós, né, na luta pela democracia e pelos direitos humanos, e eu acompanhei, sou testemunha dessa longa trajetória da Maria do Rosário. Mas, como eu sou mais velho, eu ainda participei da luta contra a ditadura, na clandestinidade, e depois também dos esforços constituintes naquela mobilização. E o quadro que nós vivemos hoje tem relação com aquele momento. E talvez haja aí um capricho histórico, digamos, dialético, que faça com que o fundo do poço, essa vertigem fascista e as ameaças de abismos abertos diante de nós, talvez se convertam numa possibilidade extraordinária de reversão adiante, em função da luta política. Eu quero dizer o seguinte: naquele processo, a ditadura ainda exercia influência, seus representantes ainda estavam muito ativos, e a correlação de forças impôs alguns limites ao processo de transformação, tanto que nós não tivemos justiça de transição. Houve um pacto, não é? E o pacto da anistia e o pacto que a Constituição consagrou. E isso é muito grave, nós pagamos o preço até hoje por isso. Mas esse é um tema reconhecido, amplamente discutido. O tema que acaba passando como que invisível, além da vista do debate público,
é o fato de que os militares, naquele momento, os representantes do antigo regime, impuseram uma circunscrição, uma limitação sobre a pauta reformista do processo constituinte, incidindo sobre as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública. E isso se retrata nos artigos 142, relativo às Forças Armadas, e 144, relativo à segurança pública. O que é que eles lograram fazer? Congelar, no caso da segurança pública, que é objeto aqui dessa reflexão, congelar as instituições, as estruturas organizacionais forjadas na ditadura. Veja, a ditadura não inventou tortura, violência policial, racismo impregnado nos protocolos cotidianos, etc. Isso tudo é fruto de uma história sombria que nos acompanha, quase que uma espécie de destino atávico, né? O racismo estrutural, a exploração de classe numa magnitude extraordinária. Isso não foi inventado pela ditadura, mas a ditadura qualificou, intensificou, qualificou no pior sentido do verbo. E isso tudo foi plasmado numa estrutura organizacional, forjada, sobretudo, a partir de 67, 68. Essa estrutura organizacional foi congelada no artigo 144 e legada a nós, quer dizer, à democracia, ao tempo futuro. Quando nós herdamos as estruturas organizacionais, nós não herdamos apenas organogramas, porque esses organogramas vinham carregados de vida, homens e mulheres profissionais, com suas crenças, valores, formas de construção de suas identidades, lealdades, de definição dos seus conflitos, etc., e, sobretudo, com uma compreensão do seu dever, da missão da sua instituição. Isso tudo foi preservado, fazendo com que se tenha constituído o que eu chamo um enclave institucional. As polícias se comportaram, é claro que elas se envolvem centenas de milhares de pessoas, conflitos, contradições internas, resistências democráticas respeitabilíssimas, etc. Mas, majoritariamente, ou hegemonicamente, essas polícias se conformaram como um enclave refratário à autoridade política civil republicana, refratário à Constituição e aos direitos humanos. Eles são depositários da cultura do porão, da cultura racista mais sombria, mais tradicional, que marca a definição de missão. Síntese disso tudo, a palavra de um comandante da capital, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, há poucos anos, dizendo: a polícia é um inseticida social. Isso ecoando nas redes e ecoando dos discursos de outros profissionais que dizem que as polícias têm o propósito, a finalidade de defender o homem de bem. Nada a ver com legalidade, com compromisso institucional, absolutamente. As polícias eram, portanto, bolsonaristas avant la lettre, antes de Bolsonaro. Eles se encontram em Bolsonaro, corporifica essa ideologia predominante e inscreve essa cultura corporativa ou ideologia predominante na política. Isso teve presente todo esse tempo. E o genocídio de jovens negros e de jovens pobres é uma constante que acompanha como uma sombra a democracia, impondo-lhe limites severíssimos. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, de 2003 a 2021, 19.464 mortes provocadas por ações policiais, pouquíssimas a contar nos dedos as que redundaram em algum tipo de punição. Isso só se dá com a anuência do Ministério Público, cujo dever constitucional tem sido descumprido reiteradamente. Qual é o dever constitucional do Ministério Público? Exercer o controle externo da atividade policial. A despeito de esforços ingentes e admiráveis de tantos profissionais, isso não tem sido cumprido. A Justiça tem abençoado esse processo e segmentos políticos, segmentos midiáticos e da opinião pública continuam endossando esse tipo de prática que é a barbárie e que tem a marca de cor, de raça, de classe. Não é? Só num país historicamente constituído como o nosso isso poderia acontecer. Qual é o nosso dever agora? Nós estamos vendo, e a deputada Maria do Rosário deixou isso muito claro, nós estamos vivendo um momento em que as polícias vieram a ocupar o proscênio. Elas se tornaram, ou deixaram mais nítido, o seu papel eminentemente político, né, na criação dessa grande dramaturgia que tem propósito eleitoral e além de eleitoral, porque nós sabemos quais são as intenções últimas. Isso nos mostra o seguinte: para resolver o imbróglio democrático brasileiro,
nós temos não só de reduzir desigualdades de forma drástica, mas nós temos que enfrentar a questão policial. Nós temos de acabar com esse enclave institucional, né? Torná-lo permeável, fazer com que essas instituições sejam instituições que elas funcionem submetidas ao poder civil e político. Isso acontece de uma maneira dramática no Rio de Janeiro, por uma série de razões, mas não é patrimônio exclusivo do Rio de Janeiro. Essa é uma marca nacional. Polícias funcionando como uma máquina de morte, de reprodução de racismo, de aprofundamento de desigualdade e o encarceramento em massa, fruto dessa política absolutamente hipócrita e irracional, em certo sentido, da guerra às drogas, né? Tudo isso concorrendo para o pior dos mundos. Então, reverter isso não é questão de comportamento, não é questão secundária, vai ser parte do desafio de reconstrução da democracia, a meu juízo. Muito bem. Baita desafio. Não sei se tem... Tem superchats, eu queria agradecer aqui. Aí você agradece, a gente passa para a última rodada, para a gente também, o pessoal quer almoçar, né? E vou agradecer Célia Pinheiro, chegando aqui de membra, bem-vinda, Célia. Tem aqui também, espera só um pouquinho, Marcelo Odione, diz que, para além das críticas, quais ações concretas do que a deputada pode fazer para os agentes da PRF respondam por esse crime hediondo? Depois a deputada responde. Priscila Pessoa, também chegando de membra, bem-vinda aqui, Priscila, TV Fórum. Tem aqui também Adriano Versiani, muito boa a colocação do Luiz, precisamos marcar um encontro sério com nossas polícias. Não dá para conviver com uma instituição tão arcaica, lombrosiana, que adota métodos do início do século passado. Tem também aqui a Priscila Pessoa. A fala inicial do professor traduz muito bem o nosso sentimento de impotência diante da barbárie. Vai uma singela contribuição de uma corintiana à mídia progressista. Não é santista. Tudo bem. Se está contribuindo, não tem problema. Pode ser corintiano. Então é isso. Passar para Mariana Rosário. Olha, chegou mais um novo membro, Conexão de Notícias. Opa. Muito obrigado. Obrigada. Piva, queria passar esse último bloco. Essa colocação do Luiz Eduardo e também a fala da deputada abrem um espaço para fazer, discutir um pouco esse projeto de país, né, de um lado e do outro. E aí você estava conversando comigo ontem, falando sobre a tua análise aí do documento que os militares soltaram, Brasil 2035. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, se você vê que dentro desse projeto que eles lançaram, passa também pela constituição de um nível de autoritarismo cada vez maior das nossas polícias. Não, com certeza. Se trata de um projeto que, embora esteja sendo batizado de Projeto de Nação 2035, a gente poderia traduzir para Projeto de Nação 2022, ou seja, já está em curso. Ele não é uma projeção apenas, né? E o que chama a atenção desse projeto de nação lançado pelo Instituto Sagres, o Instituto Vilas Boas, com apoio, inclusive, de muitos civis, é bom que se diga isso, ele traz aí um elemento de conjunção dos interesses que hoje eu consigo perceber no seio das Forças Armadas, particularmente no Exército, né? São 3 setores assim básicos. O partido da boquinha, né? O setor da boquinha, aquele que quer manter os seus empregos, e aí temos aí cerca de 8 mil militares atuando em funções civis de governo. Tem a maioria silenciosa, que é aquela que vai de acordo com o vento, ou seja, se o vento for para cá, eu vou, se for para lá, vai também. E as viúvas da ditadura, talvez o maior representante disso seja atualmente o general da reserva, Augusto Heleno. Quer dizer, nós temos aí uma conjunção perigosa em termos de governo que quer manter esse poder sem necessariamente, pelo menos num primeiro momento, usar o recurso dos tanques, como na década de 60 se utilizou amplamente, inclusive na América Latina, com a instalação de ditaduras militares. Então, esse projeto de nação, que tem um cerne assim
que eles batizam também de conservadorismo evolucionista. É uma coisa espantosa. O que seria esse conservadorismo evolucionista? Eles, inclusive, chegam a ponto, no projeto, de descartar o positivismo, que, na verdade, lá atrás, no início, na virada do século XIX para o século XX, instituiu as bases da nossa república, né? Tanto é que o lema da nossa bandeira está lá expresso nesse pensamento positivista, né? Ordem e progresso. Talvez agora eles queiram, inclusive, não disseram isso, mas talvez queiram colocar no lema da nossa bandeira, que eles tanto prezam e acham que é só deles, um lema conservadorismo evolucionista, seja lá o que isso representa. Mas, na prática, o que isso traz? Traz a necessidade de uma reflexão muito séria para nós da sociedade civil, no âmbito da academia, onde eu atuo também, no sentido de se perguntar: estamos à beira de um partido militar? Ou este projeto de nação ele independe de partidos? E é curioso, porque lendo aquilo que é apresentado, aquilo que foi apresentado e entregue de forma oficial ao vice-presidente Mourão, não há nenhuma menção à sociedade civil, não há nenhuma menção a uma interlocução com a sociedade nas suas instituições. É a expressão mais pura de um desejo militar de colocar uma suposta ordem na casa. Uma ordem que eles mesmos estão subvertendo, na medida que há toda uma instrumentalização das forças de segurança. E aí, muito bem notada pelo Luiz Eduardo, no sentido especial das PMs, né? Onde eu, aí falando desde São Paulo, né? Onde eu vejo o Rio de Janeiro como uma espécie de laboratório de tudo isso aí, né? Então, essa situação em relação ao projeto de nação 2035 é a base ideológica daquilo que, de certa forma, e ainda que de forma atabalhoada, porque não vejo muita competência na organização disso ainda, é aquilo que se propõe como pagamento de mensalidade nas universidades públicas. Aliás, projeto que a própria deputada pode depois comentar, que está na pauta. Exploração das terras indígenas, outro tema que também está na pauta. A questão de um combate ao globalismo, né, que é chamado globalismo, que também já está aí na discussão. Então, quer dizer, esse projeto de nação 2035 é o projeto de nação 2022 que vai estar em disputa nas eleições de outubro. Muito bem. Passar para o Luiz Eduardo, encerrar com a Maria do Rosário, e aí depois eu faço Fala Rovai, e me aguardem, hoje tem da Fala Rovai, mas eu vou deixar os convidados irem comer antes, né? Fala, Adri. Só ler aqui o superchat do César Rodrigues dos Santos, agradecer aqui a colaboração. Ele diz: o Brasil é um país doente e perverso. A maioria aprova essas chacinas e esse assassinato cometido pela PRF. Mesmo que o campo progressista vença, essa cultura violenta não vai mudar. Pretendo ir embora do Brasil. Um jovem, é muito triste ouvir isso. E chegando como membro, Edu Virges do Lacunha, nova membro, obrigado. Luiz. Eu termino agradecendo, cumprimentando a todas e todos, e aqui a deputada Maria do Rosário, Marco Piva, Adri, Renato, ouvintes, enfatizando essa questão do César Rodrigues Santos, que eu acho que é central para nós, né? Nós estamos agora ocupados em resistir ao golpe, vencer eleições democráticas, institucionalmente, reconstruir esse país aos trancos e barrancos, como for possível, desfazer a destruição e avançar. Mas o que o César nos diz é muito sério. O fascismo não vai desaparecer.
ele já estava entre nós e nós o subestimamos. Ele encontrou corpo, alma e inscrição institucional pela liderança de Bolsonaro. Mas ele tem história longa em nosso país, basta lembrar o integralismo, a criação do movimento integralismo nos anos 30. Antes disso, já estava sendo cevado, né, pelo escravismo e pelas formas mais perversas de exploração que caracterizaram a nossa história. E esse fascismo persistente esteve conosco ao longo do século XX. Durante a ditadura, ocupou cargos importantes. Filinto Miller foi líder da ditadura no Senado. Né? Isso não desapareceu. Nós não participamos desse encontro histórico com o lado oculto da Lua no momento constituinte. Né? Nós não tivemos justiça de transição, que seria o momento para ritualizar esse confronto e pôr pingos nos is. Né? Nós não fizemos isso, recuamos em nome da estabilidade, estávamos reedificando a institucionalidade. Em nome da governabilidade, nós vamos aceitando muitas vezes o intolerável e o inaceitável, não digo em campanhas eleitorais, mas muitas vezes em governos, inclusive governos estaduais. Eu acho que ou essa atitude nossa de fato muda e nós compreendemos que isso vai permanecer entre nós e que isso vai exigir outra postura no campo democrático progressista, ou nós vamos agora, eventualmente, recomeçar um trabalho histórico de reconstrução para logo adiante nos vermos face a uma ameaça subsequente de impeachment, de outro tipo de golpe e de eleições de novo, trazendo para nós possibilidades disruptivas de devastação. Né? Então, fica aqui a reflexão suscitada pelo César como fundamental para o nosso futuro imediato. Erro do Rosário. Olha, hoje, quando eu me dirigi aqui para a Câmara dos Deputados, eu fui primeiro ao plenário, é uma sessão de quinta-feira, uma sessão menos potente em termos de temas de debate, e eu não tive como não me pronunciar sobre como o Brasil acordou hoje. Eu sei que é pouco falar aqui, eu sei que é preciso fazer mais, mas é o que eu podia fazer naquele momento, utilizando o espaço da tribuna do parlamento, ainda que tivesse claro que no momento que eu estivesse ali fazendo aquele pronunciamento, quando todos os que estavam naquele plenário estavam, na verdade, lançando odes aos que produziram a chacina, aos que eles chamam de heróis fardados, ainda que eu soubesse que ao plenário se dirigiriam todos aqueles que fariam, então, o discurso em cima disso. Mas qual é a opção que nós temos? Nós não vamos falar deste tema? Nós não vamos enfrentar uma contradição tão grave como a que nós estamos vivendo? Nós não temos opção. Nós vamos ter que fazer deste processo eleitoral um processo no qual vamos estar disputando não só votos, mas também algum grau de elevação da consciência e da reflexão nacional. Os que encontram-se no poder, eles contam, de certa forma, com uma atitude de nossa parte que não quer entrar nos temas polêmicos. Eu não quero dizer com isso que são os candidatos principais que têm que estar colocados aqui. Até porque eu vejo que aquele que nos representa não deve estar em disputa com este antipresidente em espaços públicos, com esse antipresidente, e exigir que existam debates formais, como toda eleição democrática deve ter. Mas cabe a nós, eu acho que cabe a nós, chamarmos a atenção da população brasileira de que esses fatos não estão ao acaso, que eles existiram ao longo de um período, que eles se mantiveram por conta da ausência de justiça de transição. Cabe a nós aprendermos que a ilusão democrática do período anterior, do período de vigência da Constituição de 88, não se confirmou. Nós achávamos que a democracia viria sempre num período
num processo virtuoso. E mais, nós acreditamos que as conquistas não viveriam retrocessos, pelo princípio do não retrocesso. Mas o fato é que as elites deste país, e este tema não tem nada a ver com elite intelectual ou cultural, mas as econômicas associadas a este militarismo tosco, a esse mundo armado que se coloca contra o próprio povo, estes que fizeram os cursos de tortura na Escola das Américas, estes que estavam nos porões praticando as torturas, são os que conquistaram, elegeram um representante. Não é qualquer um que chegou aí. O Paulo Vanuc diz, eu repito, o Paulo Vanuc diz, olha, quem chegou ao poder não foi um militar polido. Estes se submeteram e entraram no jogo do doicode, do torturador, de quem estava fazendo o pior trabalho. E que em muitos momentos, como aqui o participante destacou, contou com o apoio da sociedade brasileira, porque o nosso principal erro como democratas é não termos feito um processo pedagógico que estaria incluso no processo de transição. Eles não são liberais. Acho que nós temos que deixar claro isso. Todo aquele que neste país se apresentar como liberal deve fazer uma opção neste processo polarizado, tristemente, em que o Brasil se encontra, pelo campo com quem tem possibilidade de diálogo com a democracia. Não é uma escolha difícil. Era isso que eu queria dizer. Pois é, nunca foi, né, deputada? Nunca foi. Nunca deveria ter sido, pelo menos. Bom, queria agradecer aos convidados, ao Luiz Eduardo, ao Piva, a Maria do Rosário, sempre muito gentis conosco, né? E eu continuo aqui com a Adri para o Fala Rovai e para ler mais uns comentários. Obrigado. Obrigada, gente. Muito boa tarde. Obrigado. Um abraço. Beijo.